Bom Dia Brasil. Olá, bom dia. No meio da disputa entre caminhoneiros e empresários, o governo anunciou durante a noite a revogação da tabela com o preço dos fretes que tinha acabado de ser publicada. O recuo do recuo veio depois de nova pressão dos caminhoneiros que reclamaram da redução de quase 30% nos preços do frete. Incapaz de encontrar uma solução que encerre de vez a crise, restou ao governo marcar mais uma reunião para agora de manhã. E não durou nem 4 horas a tabela com preço mínimo para o frete anunciada pelo governo. No fim da noite, o governo voltou atrás, pressionado pelos caminhoneiros que não concordaram com a redução de 20% no preço do frete. Ana Luísa, esse anúncio relâmpago revelou os bastidores de uma negociação atrapalhada. O governo tem cedido a cada pressão e agora vai fazer mais uma reunião daqui a pouco, que é para tentar achar um novo acordo. Fábio William, em Brasília, acompanha essa situação. A sensação, né, Fábio, é que o governo está sem rumo, está sem norte. Sem norte, sem sul, sem leste, sem oeste. Está difícil, viu, Chico? Bom dia para você, bom dia para Ana Luísa. A cada pressão, o governo recua. Depois da divulgação da revisão da tabela, os caminhoneiros pediram encontro com o ministro dos Transportes ontem à noite e disseram que não aceitariam. Resultado, em menos de 10 dias, o governo vai ter que publicar a tabela de frete pela 3ª vez. Foi o ministro dos Transportes que anunciou no fim da tarde do Palácio do Planalto que a nova tabela do frete estava valendo. Essa tabela conseguiu normalizar o valor do frete próximo ao que já vinha sendo aplicado no mercado. Mas não durou nem 4 horas e a tabela, que chegou a ser publicada com preços mínimos, segundo o governo, em média 20% menores do que a anterior, já não valia mais. Às 10 da noite, veio o novo anúncio do ministro no gabinete dele durante uma reunião com os caminhoneiros, que fizeram questão de gravar o recuo do governo, segundo eles, para acalmar a categoria. Vai ser tornado sem efeito essa resolução, tá, pela diretoria da NTT, vai voltar a ter a efetividade da resolução anterior, para que a gente possa discutir com todos as categorias, as associações, para que a gente volte com uma tabela que seja uma tabela factível, que represente o custo real do frete para o transporte de cargas no Brasil. Os caminhoneiros pediram para ser recebidos depois de uma análise dos valores fixados. Para eles, o preço do frete baixou demais e foram feitas mudanças que não tinham sido combinadas. Eles dizem que o valor ficou inviável. Essa tabela que ele apresentou hoje, ela estava abaixo do que antes da greve, muito abaixo antes da greve, quase 30% de diferença da outra. Nós estamos mexendo com toda uma cadeia produtiva. Nós entendemos que há as pressões. O governo afirmou um compromisso conosco, nós só queremos que esse compromisso seja cumprido. Nós temos sim o receio? Temos, por isso que nós estamos aqui. Mas ele tem que cumprir o compromisso que foi firmado desde o dia 27. A tabela do frete foi criada por meio de uma medida provisória para tornar obrigatório o valor mínimo que os embarcadores têm que pagar para os caminhoneiros levarem as cargas. Isso com base no que estão levando, no tamanho do caminhão e na quilometragem. Antes da greve, o que existia era uma tabela de preços apenas de referência. Perto de meia-noite, a NTT, que elaborou a tabela, divulgou essa nota, que diz que hoje tem reunião com entidades do segmento para aprofundar a discussão sobre a matéria. Não entrou em detalhes sobre nada. O encontro foi marcado para daqui a pouco, às 9 horas. Nós procuramos o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, depois que ele gravou o vídeo anunciando que uma nova tabela será discutida hoje, mas ele não quis gravar. Ana Luísa, Chico tá igual ioiô, vai e vem, mas não sai do lugar, viu? Pois é, que é negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Cobertor curto, tenta resolver de um lado, falta do outro. Todas essas expressões populares traduzem o que a gente está vendo dos bastidores, né, Fábio? É isso, Chico.